Boa noite. Hoje o nosso papo está muito interessante. Temos aqui dois estudantes incríveis para conversar sobre o que é ser um representante de sala no Colégio Beca. Temos uma aluna que eu já estou morrendo de saudades, que eu dei aula para ela desde o sexto ano, que é a Mari, e o Pedro, que eu estou conhecendo esse ano, né, Pedro? Sim. Vocês podem se apresentar. Meu nome é Mariana, eu estou no primeiro ano do ensino médio. Eu estudo no Beca desde o mini maternal. Eu estou há 12 anos, eu acho que no colégio. E eu tenho o cargo de representante desde o início do projeto, que ele se inicia no sexto ano. Então já fazem mais ou menos 5 anos em média que eu sou representante de sala. Eu sou o Pedro. Eu comecei esse ano a ser representante de sala, mas eu tô estudando no Beca desde o berçário. Show. E para complementar essa conversa, nós estamos aqui pela primeira vez recebendo a nossa coordenadora, Fabiana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os meus dois alunos. Estou coordenadora do Beca há 2 anos, no segundo ano, na verdade. Mas já trabalho na área há 19 anos. Já passei pela educação infantil, mas confesso que a minha paixão é os adolescentes. Já trabalhei com assistência social também, o que fortalece muito o entendimento de saber como lidar com os estudantes. E amo o que faço, não é? Show. Por onde vamos começar? Acho que pela mais experiente, né? Pode Você me ser. disse que é representante de sala desde o sexto. E eu me lembro muito bem, porque eu fui a sua professora no sexto ano, né? Eu sou, para quem está em casa, eu sou a professora coordenadora do sexto ano. No Beca, nós temos uma estrutura que, além da nossa coordenação pedagógica, nós temos grupos de professores, que são os professores coordenadores de cada turma. E acho que já há mais de 10 anos eu sou professora coordenadora do sexto ano, então sou eu que inicio esse processo com eles no Fundamental 2. E aí iniciei esse processo com vocês também, né, Mari? Naquela Sim. nossa famosa votação. Você consegue lembrar desse dia do sexto ano? Como foi essa experiência? Lembro, a gente tinha acabado de. Tava no final, na verdade, né, da pandemia. Então, acho que começou ainda essa ideia de votação online. Então, eu lembro que os grupos das escolas, a gente conversava muito em quem que ia querer se candidatar. A gente ficava muito nervosos de Peraí, você como é essa estava em ideia. casa, então, Em quando você ficou casa, sabendo? foi em Tá. casa, foi tudo online. Eu lembro que começou a ideia de votação na sua aula EAD, né, no horário de aula Na normal, online, na aula certo. online. E eu lembro que o assunto ficava sempre nos nossos grupos de sala. Quem ia se candidatar, quem ia votar em quem. A gente nem sabia direito como funcionavam as votações, na verdade. A gente Uhum. imaginava que vocês se escolhiam. A gente não sabia que nós, alunos, votamos em nós mesmos. É uma ideia da sala, né? De Da democracia da escolha, sala, da isso. escolha. Acho que vocês tinham essa ideia de que era o professor que escolhia, porque lá no Fundamental 1, nós temos a questão do ajudante do dia, né, Pedro? Sim. Depois você vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, assim, o processo ele começa no Fund 1 com o ajudante do dia. E no Fund 2 e no médio ele já fica muito mais sério com o representante da sala. Mas por ser um representante da sala, quem tem que escolher são os alunos. Sim. Então isso você lembra dessa novidade ter causado assim, nossa, nós que vamos escolher. Sim. Ah, E a votação aconteceu em AD também. A primeira também foi em aula online. E foi, nossa, muito mais leve que a gente imaginava. Que o nome representante parece algo muito pesado. Aí a gente ficou meio assustado. Tipo, gente, a gente vai ser coordenadores da sala. E não é assim que uhum. funciona. E, nossa, foi super legal. Lembro que foi uma novidade, assim, que o assunto rendeu muito para nós alunos. Foi bem Legal, gostoso. empolgou a turma. Empolgou muito a turma. Bom, e o Pedro acabou de passar por essa experiência, né? Você lembra, Pedro, o dia que você ficou sabendo que nós teríamos um representante de sala para cada turma? Eu fiquei bem emocionado, né? Sempre pensei em me candidatar, porque eu sempre ajudo a turma e, né? É bem legal ser o representante de Tá. sala. Várias pessoas se candidataram no dia. Sim. Lá no Fundi 1 você costumava ser o ajudante do dia de vez em quando ou não?
De vez em quando, porque a Pro ela escolhia normalmente 2 ajudantes para levar o material, para entregar as provas. Para pegar alguma Sim, coisa, certo? Então, mesmo antes daquele nosso bate-papo, onde eu falei para vocês sobre esse assunto, você já pensava em ser o representante. Então, você já tinha ouvido falar nisso? Que sim. tinha? Ah. Já ouvi falar porque alguns alunos já me falaram. E Uma... você conhece os alunos mais velhos, lá do Fundo Sim, 2? conheço. Eu quero saber desses bastidores, me conta. Ah, É que os alunos que estão agora no 7º, hum, tem um que ele é meu primo. Então ele me falou que tinha representante de sala. Aí eu já pensei em me candidatar no momento em que ele falou. Ah, tá. Então você já tinha essa intenção. Sim. Tá. E depois, Mari? Você virou a representante do 6º ano, numa situação muito complicada que vocês ainda estavam em casa. E depois, como que foi esse processo no 6º ano? No 6º ano, era mais a parte de avisar que tinha trabalho, avisar que tinha lição, recados que eram colocados no mural, né? Do aluno. Eram normalmente esses. Começou a ideia de representante ficou mais clara na minha cabeça a partir do 7º, que foi quando a gente voltou pro presencial. E daí Certo. sim, eu percebi que não era mais representante do dia de ir pegar iPad. Não, a ideia do representante era unir a sala, era ajudar a sala. Então, organizar a interclasse, organizar a compra de alguma coisa, tá ali liderando a festa junina. Então, quando eu comecei a perceber que não era mais o professor que ia te encaminhar, eram os escolhidos para representante que ia ajudar a ideia da sala. Que começou a expandir minha cabeça e vinha essa ideia de como funcionava mesmo. Tá. Incrível isso, né, Fabi? Porque assim, no Beca nós temos essa questão de desenvolver a autonomia dos estudantes. Então, essa função de ter um representante de sala para fazer a comunicação ali entre os alunos e os professores e a coordenação é algo que ajuda muito no desenvolvimento da autonomia dos estudantes, Sim. né? Como que você enxerga esse processo? É um processo onde a gente desenvolve no estudante, né? Primeiro, o estudante ele já tem uma liderança nata, que é o que faz ele se candidatar e estar ali querendo participar do projeto, né? Sim, porque é livre, né? Sim, Nesse momento, o professor pergunta quem é que quer se candidatar. E aquele que já se sente à vontade levanta a mão para participar do processo. exato. Então, assim, os estudantes, eles determinam se eles querem ou não, e a gente não tem um limite de estudantes para poder se candidatar. São Sim. todos aqueles que querem, são os que vão para votação, e para a gente, eu acho que é muito interessante isso, porque a liderança já vem deles, e a gente parte dessa liderança para estar desenvolvendo habilidades, né? Para estar desenvolvendo responsabilidades, o poder da comunicação, poder da negociação, que também precisa ter, né, Mari? Sim. Ali no momento que você tá, a sala de aula ela tem um desafio para ser cumprido, e metade da sala quer uma coisa, a outra metade da sala quer outra coisa, e a gente fica, meu Deus, né, como condição de representante. E a Mari já foi representante o ano passado, quando eu entro no colégio, e ela desenvolveu muito bem essa habilidade, tanto que foi Votada novamente votada esse novamente ano, e né? está aí desde o 6º ano, né? E é um desafio, né, Mari? Como que vocês enxergam essa questão do desenvolver as habilidades que a Fabi falou agora? Eu acredito que quando a gente, né, tá no cargo de representante, a gente tenta sempre atrair soluções. Então eu acho isso muito legal. Eu sempre penso em como, antes de ter o problema, né, a situação, a gente já pensa em como solucionar ela. Então essa é a ideia de ser responsável pela solução, de qualquer. Que assim, quem tá dentro da sala o tempo todo somos nós alunos, né? Então a gente acaba meio que observando. Se o aluno chegou na escola bem, acabou, tá na segunda aula já meio triste. Então, é difícil o professor conseguir observar isso, tendo 30 alunos na sala. Então, eu vejo que quando a gente percebe alguma coisa diferente, eu já vou
tentando ter uma ideia de como eu posso solucionar aquilo pra ver se consegue ajudar alguém. Então, sempre essa ideia de ajuda, de estar ali pra quando precisar, pra quem precisar. Que legal. Então, envolve muito também a questão do socioemocional, né, Fabi? Bastante. Além da comunicação, que é fundamental aí para esse cargo, a questão do socioemocional, né? Porque além do a gente ter cuidado do bem-estar do outro, ao mesmo tempo tem a nossa cabeça, né? De responsabilidade o tempo todo. De, meu, será que eu preciso. Eu preciso estar cuidando disso? Será que eu preciso estar responsável? E às vezes nem é isso. E Sim. Lembra daquela nossa conversa no 6º ano? Nós fizemos essa conversa recentemente na turma do Pedro, que é assim, quando o 6º ano entra em contato com esse assunto pela primeira vez, eles ficam com muitas dúvidas. Qual é o papel de um representante de sala? Quais são os direitos de um representante de sala e quais são os deveres de um representante de sala? Então, assim, nós procuramos trazer de uma forma leve nessa questão do socioemocional, porque não é papel de um aluno, de um representante, ser responsável pelo emocional o tempo todo dos outros alunos, né? Existem profissionais ali, existem adultos que estão preparados para lidar com essa situação, que são os professores, os coordenadores, a nossa direção, mas sabemos que são seres humanos que estão envolvidos ali, né, no dia a dia na sala de aula. Então, de repente, viram um amigo triste ou com a energia um pouco mais baixa naquele dia, ou até mesmo chorando, né? E naquele momento não tinha um professor, de repente foi na troca de aula, ou o amigo encontrou o outro não muito bem no banheiro, porque sei lá, o cachorrinho dele faleceu, já aconteceu. Né? É um dia muito difícil quando a gente perde um pet na família, por exemplo. E aí o representante, ele acaba se sentindo responsável, mas é porque também já são pessoas que têm esse espírito de liderança, como a Fabi disse. Sim. Já tem essa proatividade, né, Fabi? Então eles Exato. querem acolher, eles querem ajudar, eles querem comunicar. Olha, tem um amigo nosso que não está tão bem hoje. sim, ser representante E- traz essa ideia do cuidado, Da empatia. do carinho pelo outro, sim. Sim. Eu acho que é importante também a gente dizer que eles são facilitadores na comunicação da turma com os professores, da turma com a com a coordenação, Sim. e que não é papel deles resolucionar o problema. O papel Sim. deles é nos orientar do que tá acontecendo, passar para a gente qual que é a decisão, o que que a equipe, a turma acha que é melhor, Sim. e quem vai determinar é a coordenação, Sim, sim. ali com o corpo docente, dependendo da situação, Sim, dependendo do nível envolvendo a do problema, né? direção. Tem problemas que Exato. eles resolvem, mas quais são os problemas que eles resolvem? Por exemplo, vamos escolher a música da festa junina. Exato. Vamos escolher o figurino da festa junina. Vamos participar de uma dinâmica. Precisamos organizar tal material para a nossa dinâmica, que é algo fora, além do que o professor vai trazer. Então, são o que eles resolvem, os conflitos e os problemas que eles resolvem, são problemas que estão dentro da faixa etária deles, Exato. né? Que nós esperamos que eles tenham já essa competência ou desenvolvam essa competência para resolver, e não problemas de adulto, né? Problemas de profissional. Ali do dia a dia mesmo deles, de sala de Sim. aula, né? Enfrentando as dificuldades que a gente sabe que tem, né? Sim. E trazendo pra gente quais são as dificuldades para que a gente possa ter estratégias e poder ajudar a turma e ter um ambiente educacional saudável e não expor tanto esse representante, né? Sim. Porque às vezes, que nem a Mari falou, pensei que fosse tão difícil ser representante, mas é algo leve, né? Porque não fica a cargo deles as responsabilidades que são dos docentes, as responsabilidades que são da coordenação, Sim. fica a cargo deles, tá ali mediando a turma para chegar num consenso. Sim. Ou trazer algum desafio para que a gente possa auxiliar a turma a se desenvolver ou a solucionar aquele problema ou aquela questão. Sim. Voltando um pouquinho na votação, que o Pedro não comentou sobre isso.
Como foi o dia da votação na sua turma? Eu sei que eu estava lá, mas eu preciso que você conte para as pessoas que estão assistindo a gente. Pode ser que tenha amigos seus do quinto ano, que talvez o ano que vem queiram participar dessa votação. O que acontece no dia de uma votação do sexto ano? Desde o início até o fim. Desde aquela nossa conversa onde eu explico para vocês as responsabilidades e tudo mais. No dia da votação, várias pessoas quiseram ser representantes de salas. Mas algumas não quiseram por ato de sabendo que várias pessoas iam participar. Então, várias pessoas ficaram animadas, mas outras não. Eu votei por causa que eu achei que eu ia ser um responsável muito bem da sala. Muitas pessoas votaram. E nesse caso, várias pessoas confiaram em mim. Então, eu também tenho que fazer o meu cargo de representante de sala, né? Vale a Ajudar pena, os né? outros pra Sim. não ter todo mundo ter votado em mim à toa. Muito bem, que consciência, né, Fabi? Logo no sexto ano. Sim. Que consciência. E sabe que antes dessa votação acontecer, como é a primeira vez que eles participam desse processo, eu faço uma lousa mesmo com eles e eu coloco ali quais são as responsabilidades de um representante de sala e quais são as competências que eles precisam desenvolver durante esse processo. Competências mesmo da BNCC, tá? As gerais da BNCC. Então, são pessoas que precisam ou já estar bem preparadas ou ter essa vontade de desenvolver, né? Então, precisam ser pessoas comunicativas, que colaboram, que têm empatia, que saibam ouvir o outro, que resolvam problemas com calma, mas também com inteligência, porque alguns problemas os representantes irão resolver, principalmente na época do Experiência Beca, né, Mari? Sim. Haja problema para resolver. E são São problemas muitos projetos. relacionados aos projetos, né? Nós temos aí um cunho pedagógico na resolução desses problemas e desses conflitos que acontecem também. Porque onde nós temos um grupo trabalhando, pessoas diferentes trabalhando, em algum momento vai acontecer um conflito. Sim. Porque é assim, né? As pessoas são muito diferentes. E como mediar esses conflitos? Tem uma situação ali, algumas situações que acontecem que são vocês, que são os primeiros mediadores a resolver esses problemas, esses conflitos, né? Sim. Normalmente chega primeiro na gente do que na própria coordenação, né? Sim. Então, a gente tá lá pensando em como pode ficar agradável para a sala inteira. Então, são dois momentos que, assim, precisa bastante da gente, que é o Experiência Beca e os jogos internos. Os jogos internos, teve, acho que podcast, né, sobre jogos internos. Sim. Vocês devem ter assistido. Já estão pedindo outro sobre esse tema. E é muito engraçado os jogos internos, que parece que a escola para aquilo. A sala vive para os jogos internos. O Então, evento mais esperado de vocês, o né? evento mais esperado do ano. Então, assim, nos jogos internos acaba tendo muita dúvida. E eu vou conseguir jogar? Quantos jogos eu vou poder entrar? Camiseta do interclasse. Gente, camiseta do interclasse, a sala vira um caos, porque quando envolve dinheiro, acaba envolvendo o responsável, né? Então, a gente tem noção que não é todo mundo que tem a mesma Condição condição financeira. Então, assim, a sala precisa de alguém para tentar Para mediar tudo isso. mediar tudo isso, para tentar colocar alguma solução. Então, eu não sou representante de sala sozinha, como não sei se foi dito, são 2 representantes de sala. Então, eu e esse meu colega, a gente fica meio que o tempo todo em alerta. Porque qualquer coisinha que precisa, a gente tem que ter uma resposta rápida. Porque, apesar de ser o ano inteiro esperando, o interclasse acaba sendo só uma semana. Então, não tem como ter resposta. Vocês querem que dê tudo A gente certo, quer né? ter tudo certo Que o tempo saia da todo. forma mais perfeita possível. Então, interclasse é um momento muito, muito importante. E o Experiência Beca, então, acontece desde sempre. No sexto ano, você vai ver que a sala vira uma loucura, assim. São muitos projetos, todos os professores tentando ajudar os alunos nesse projeto. Vem pai, né? Ver A comunidade toda, né? Um dia Nosso que a gente projeto. abre as portas do colégio para toda a comunidade. Então, assim, a gente quer que dê tudo certo, que nada saia fora do controle.
Então precisa de muita calma, paciência, Muito precisa controle precisa emocional. conversar, precisa ter controle emocional, porque senão pira. Sim, voltando lá no Pedrinho. Então é assim, teve aquele momento que eu falei das competências todas, que a Mari já exemplificou aqui muito bem, né? O Sim. porquê de desenvolver essas competências, como comunicação, colaboração, empatia e todas essas. E aí, depois dessa conversa inicial que eu tive com vocês, eu fiz aquela pergunta. E aí? Sabendo dessa responsabilidade, sabendo dessas competências que vocês vão desenvolver a partir de agora, quem gostaria de se candidatar? Na sala dele, bastante gente se candidatou, né, Pedrinho? Tanto Também. meninos como meninas. E no sexto ano, eu sei que nas outras turmas essa característica vai mudando. Mas no sexto ano eu faço muita questão de fazer uma votação para meninos e uma votação para meninas. Porque nós temos interesses que são diferentes entre os meninos e as meninas. E esses dois grupos precisam ser ouvidos. De repente, ali eu tenho agora o campeonato, que eu tô sabendo que voltou o campeonato externo, né, Pedro? Sim. É um assunto que interessa muito para os meninos, por enquanto. Então, são questões que eles vão querer levar, de alguma forma, essa comunicação adiante. E temos alguns assuntos que são mais relacionados às meninas. E a grande maioria dos assuntos fazem parte dos dois universos. Então, é importante ter uma votação no grupo dos meninos e uma votação no grupo das meninas. E aí, cada aluno, eu divido a lousa, meninos e meninas, e cada aluno pode escolher um menino e uma menina. E aí, os mais votados são os eleitos. Quem que é a menina que é representante junto com você? A menina que é representante junto comigo, porque foram 2 votações acirradas ainda por cima, Sim, é a Sofia Carati. sim. Que também está desempenhando muito bem, né, Pedro? Sim, porque ela tava pedindo pros colegas ficarem quietos, porque Ah! tinha gente querendo prestar atenção. Ela é uma fofinha, assim, muito organizada, muito estudiosa e muito responsável. Algumas vezes eu já presenciei isso que o Pedro está dizendo. De repente eu tô ali naqueles minutinhos que eu vou começar terminei de organizar uma lousa e eu vou começar uma explicação. Eles estão ali conversando alguma coisa, só dela olhar e perceber que eu vou falar alguma coisa, ela já fala, gente, a Pro já vai falar, ela já se antecipa, sabe? Uma fofinha, Bonitinha. muito responsável. E aí, pronto, aconteceu a votação. Ganhou o Pedro e ganhou a Sofia. E aí, nesse dia, eles tiveram que fazer a primeira comunicação oficial deles. Eu não havia combinado nada com a coordenação, tá aqui a Fabiana de prova. A Patrícia estava lá na sala também, que eu sei, eu não tinha combinado nada. Mesmo porque elas sabem mais ou menos o período que vai acontecer a votação, mas elas não sabem exatamente em qual aula aquilo vai acontecer. Então, elas estavam ali trabalhando, todos nós do Beca sabemos que a nossa coordenação, a nossa direção trabalha ali no meio dos estudantes, nós temos uma sala até com vidro, porque elas estão vendo tudo que está acontecendo o tempo todo. E aí eles tinham acabado de receber os votos, eles tiveram que ir até a coordenação para se apresentar formalmente como os novos representantes do sexto ano B. E o pessoal do sexto ano A também teve que passar pelo mesmo processo. É uma situação, gente, que parece que é uma situação simples, mas imagina que é um sexto ano que vai ter que entrar pela primeira vez ali na coordenação, interromper talvez uma reunião ou uma conversa. Nós não sabíamos o que vocês estavam fazendo lá. É. E aí eu passei todas as orientações. Façam da maneira mais educada, mais gentil possível, mas vocês precisam cumprir essa missão e esse desafio. Entrar na coordenação e na direção para se apresentar. Falem o que vocês esperam desse cargo e aí prestem atenção no que vai acontecer, porque na volta vocês vão fazer o primeiro comunicado oficial para a turma. E por que é tão importante esse momento? Porque eles passarão por essa situação outras vezes durante o ano em questões mais sérias. Entende? De repente no Experiência Beca, de repente na festa junina, ou de repente a turma conversou e decidiu que seria muito legal que se de sexta-feira tivesse uma corda no intervalo para eles pularem corda. Eles vão ter que chegar até a coordenação para fazer esse pedido de uma maneira educada, de uma maneira organizada. Então é um treino mesmo, né, Fabi? Sim. De comunicação. Você estava nesse dia que eles foram se apresentar ou você estava em alguma outra reunião? Eu me Você recordo lembra? do Pedro com a Sofia irem lá.
E eles foram tudo acanhadinho, né? Ah, Tudo com vergonha. E eles falaram que foram se apresentar, que eles são os representantes do 6º ano. Eu falei que legal, seja muito bem-vinda à equipe, né? Ao corpo de representantes. Teremos vários momentos onde iremos nos reunir para tratar de assuntos relacionados ao colégio e aos interesses dos próprios estudantes. O Beca, ele é um colégio onde ele dá muito essa autonomia. e desenvolve, e ajuda E, eles a desenvolverem, né, sim, Fabi? eles desenvolvem muito a questão da comunicação, né? Aquela timidez acaba quando tá ali com a gente vê que eles estão, mas eles vão lá, São enfrentam, firmes. são firmes naquilo que eles querem impor, e a gente, da melhor maneira possível, tenta equilibrar até onde a gente consegue e até onde a gente vai ficar para um próximo plano, para ir amadurecendo a ideia e poder Chegar no fim do ano com todos Exato. melhores do que iniciaram, né, Exato. Fabi? E assim, é interessante de ver a responsabilidade deles, né? Em assumir ali uma questão e brigar pela causa e tá ali, e aí, deu certo, já tem resposta, é sempre assim, né, Aham. Mari? E a gente poder ver essa desenvoltura deles, esse poder de negociação, né? Essa comunicação, a gente sabe que eles desenvolvendo pequenas atitudes dentro do colégio, isso vai fortalecer muito ele lá fora, né? Muito. E é o que a gente preza, né, nessa representação, é que eles saibam negociar, que eles saibam se comunicar, que eles tenham esse poder da responsabilidade, que eles, acima de tudo, tenham empatia, porque a gente precisa, né, Sim. independente de eu gostar de um coleguinha ou não daquela sala, eu sou representante, eu preciso ser neutro. Então, essa consciência a gente procura muito também passar, né? E eles vão desenvolvendo habilidades que no futuro, liderança eles já têm, Sim. né? Eles só vão precisar de oportunidades para desenvolver tudo aquilo que eles já É uma vêm. experiência muito rica, né, Fabi? Sim, muito. Mas e aí, voltando lá na lembrança do Pedro, então, como foi? Você entrou na coordenação e aí, o que que você teve que fazer e como que você se sentiu? Eu me senti um pouco com vergonha, né? Porque era o Ah. primeiro dia, já tinha sido a votação, aí não tava tão, né, já, A ficha não tinha caído ainda. não Ah. tava tão, ai, vou lá, tá de boa. Não, tava com muita vergonha, mas tinha que falar, porque, né, representante de sala é um cargo bem difícil de descarregar, né? Não é pra qualquer um. É isso aí. E como que foi a comunicação? Como que vocês procuraram usar a linguagem? Como que vocês falaram? A gente- Conta esses detalhes. A gente procurou usar a linguagem formal, né? Porque, Mais formal, né? porque a gente não pode falar muito informal com pessoas mais coordenadores, professores. A gente não pode falar informalmente. Isso, precisamos ter um respeito, né? Sim. E sabe que faz parte do nosso conteúdo do 6º ano, não sei se a Mari lembra, mas faz parte do nosso conteúdo mesmo de língua portuguesa, essa questão da linguagem formal, linguagem informal, em que momento nós podemos usar. Então, nós já tínhamos discutido bastante sobre isso. E aí eles tiveram uma experiência que eles tiveram que aplicar isso ali ao vivo e a cores no dia a dia deles. É muito legal, né? Sim. E aí, como que foi a volta, Pedro? Aí vocês voltaram para a sala. E aí, o que que aconteceu? Aí a gente falou pra sala, né, que a gente agradece por ter votado em nós, porque a gente ficou bem feliz, né, de ter virado representante. Aí a gente também falou com você, né, sobre o que a coordenação tinha falado, que você pediu pra Sim. contar o que De aconteceu. um jeito bem formal também, Sim, tudo e que aí- tinha acontecido. E aí você explicou na lousa o que era um representante de sala pra toda a turma. Foi isso mesmo. A sua experiência não foi assim, dessa forma, né, Mari? Porque infelizmente tivemos que passar aí por uma pandemia. Sim. Ela aconteceu ali no bate-papo, né, do Meet na época, né? Sim, sim. E é muito engraçado ver essa diferença, que quando nós somos mais novos, você provavelmente vai perceber isso esse ano e ano que vem. Vocês vão procurar muita validação, assim, tanto dos alunos, bate um desespero de eu preciso ser a melhor o tempo todo. Não, e tipo, hoje em dia, mais velha, eu consigo enxergar que, gente, tá tudo bem errar, tá Sim. tudo bem pedir ajuda do outro, não tem esse problema. Aí é legal ver que
depois de um tempo, as pessoas começam a perceber o seu perfil também. Esse ano foi diferente, que no dia da votação, eu não tava na escola. Eu E tava, eu mesmo tava, assim eu ganhou? tava numa viagem, eu não tinha ideia que ia acontecer naquele dia. Eu acho que foi tipo o segundo, terceiro dia de aula. Eu não tinha ideia que a votação ia acontecer lá. Eu fiquei sabendo. Então, daí foi assim. A minha amiga me mandou mensagem falando bom dia, representante. Eu fiquei, gente, como assim? Eu nem fui pra escola ainda. E daí ela comentou que eles sabiam do meu Do perfil, seu que eu potencial. gostava, que de uns anos pra cá eu me dei muito bem com a comunicação, com a direção da sala. Então, na hora que foram fazer a votação, já falaram, vocês sabem que a Mariana queria se candidatar, né? Já deram o seu nome por Já você. deram meu nome, já colocaram meu nome na lousa. Daí falou que nem precisou de muita discussão. Então é muito. Ai, é prazeroso, É assim, gratificante, né, Mari? gratificante ver que reconhecem o seu trabalho, reconhecem que. Ah, o pequeno esforço de cada dia, sabe? Sim. De que não basta também só a responsabilidade como representante, também como aluna, de notas boas, de conseguir De prestar ser um atenção. exemplo para a turma, né? Um É exemplo muito. Eu fico muito positivo. feliz. Muito, muito feliz mesmo. Então, esse ano pra mim foi uma surpresa. Eu juro que eu quase me emocionei de verdade de Ah, ver que linda. que eles. Eu reflito isso nos outros, sabe? Foi muito legal. Que legal. Você vê, né, Fabi? Até a maneira como ela fala, eles encaram como um trabalho, Sim, né? Eles sim. encaram com a seriedade de quem está trabalhando. É. Imagina como a Mari não vai chegar muito à frente quando ela entrar no mercado de trabalho, Sim, né? são competências, né, que eles vão desenvolvendo. Às vezes parece ser simples, mas tem alguns desafios, né? Sim. E como na vida, no mercado de trabalho, na vida adulta, né, aprender a se socializar, eu acho que também faz parte desse cargo de representante. Sim. E à medida que eles vão ali conseguindo, né, conquistar e trazer a turma, trazer soluções, eles vão desenvolvendo essas habilidades de socialização e a gente vê é um cargo de liderança, Sim. né, que no futuro vai desenvolver, já tem habilidades necessárias e hoje o mercado de trabalho requer, né? Sim. Pessoas que tenham proatividade, que tenham liderança, que saibam se comunicar, que tenham empatia pelo outro, que deixe o seu gosto neutro, né? Que prevaleça o gosto da Da maioria. maioria, isso é democracia, né? Olha, eu fico me segurando, Fabi, para não ficar em todo episódio falando de BNCC, mas eu não consigo. Eu preciso falar um pouquinho, porque olha só, hoje nós já sabemos, né, que a escola tem o papel não só de desenvolver os conteúdos, língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, mas como também desenvolver questões ali dos cidadãos, né, de seres humanos que estão inseridos numa sociedade e precisam desenvolver muitos aspectos para ficar bem nesses desafios aí do século XXI. Então, olha só, essa questão da ética, do respeito, da empatia é tão importante, mas tão importante tanto para quem é representante, como para os outros alunos da turma que aprendem sobre esse processo de democracia. Porque quem está desenvolvendo tudo isso não é apenas o representante. Os 30 alunos, o grupo todo está aprendendo com esse processo, porque eles precisam se organizar de uma forma que eles consigam fazer com que o representante vá até a coordenação ou vá até a direção, representar os interesses de uma turma inteira. E dessa forma nós estamos trabalhando a democracia também, não daquela forma política, como vocês sabem que existe, dos partidos políticos, mas nós estamos trabalhando a democracia. Por que estamos trabalhando a democracia? Porque a maioria ali votou e escolheu um representante. Então esse processo democrático, ele é tão importante, né? Sim, é super importante, né? A autonomia deles. E eu acho interessante quando a Mari fala, eu nem estava presente na sala Sim. e me colocaram meu nome lá, né? Sabe que já aconteceu isso com a Maria também. É, Sim. aí a Maria também é uma ótima representante, a gente não tem o que Ela foi falar, né? representante do sexto ao nono.
viciou como a Mariana. Então, automaticamente, a sala já acaba elegendo eles, porque sabe que eles têm aquele equilíbrio e que consegue resolver Desempenhar. os desafios mediado na democracia e não na sua particularidade. Sim, Então, isso no que a maioria decidiu, né? e é muito difícil, né? Porque uma pessoa competitiva, por exemplo, ela não consegue deixar aquilo que ela está sentindo para passar aquilo que a turma precisa Sim. sentir, Sabe né? que falando isso, Fabi, eu lembrei de uma questão que aconteceu no 6º ano. E sempre acontece, tá, Pedro? Aconteceu na sua turma, mas sempre acontece no 6º. Porque eles estão iniciando nesse processo e eles querem muito ganhar na votação. Eles querem muito. Mas antes de acontecer a votação, eu já tinha explicado o que era a democracia. E ali, quem estava fazendo a escolha eram os colegas de sala. Não era o professor, não era a coordenadora, não era a diretora, não era o papai, não era a mamãe. A mamãe e o papai não votam para escolher quem é o representante de sala. A coordenação não vota, o professor não vota. Eu influenciei em algum momento? Não. Eu fiz torcida para alguém? Não. Em nenhum momento. Eles decidem e eles arcam com essa responsabilidade, eles arcam com essa decisão, né? E alguns colegas ficam muito tristes. Nós temos colegas, assim, ao longo desse trabalho aí, de 10 anos no 6º ano, sempre tem aquela lágrima escorrendo, sabe? Aquela frustração. Ah, eu queria tanto e eu não consegui. Mas é importante isso também. A gente precisa aprender a lidar com frustrações, Sim. né? É uma votação. É claro que os 15 que se candidataram não vão ganhar. E é importante a gente saber lidar com isso, aprender. E que bom que está acontecendo na escola, né? Já pensou se acontece lá na frente, no ambiente de trabalho? Ah, o meu projeto não ganhou, eu vou chorar, eu vou me desesperar. Às vezes eu uma desesperadinha assim. Mas, né? É normal. É muito interessante também, porque a gente vê que tem estudantes, por exemplo, esse ano a gente tem alguns estudantes que eles são ali quietinhos no canto deles e que foram escolhidos como representante e estão se desenvolvendo muito, né? Sim. Eu cito o Isaac. O Isaac é uma gracinha, né? E tímido. ele é extremamente Ele é tímido. muito tímido. Mas é bonitinho como ele tem que resolver as questões da turma, né? E aí a E gente como ele se desafia a cada missão, né, Fabi? para ele, assim, é um desafio, porque imagina eu ser tímido, eu ter que enfrentar a minha timidez para levar uma questão da sala para coordenação. Eles já entram lá todos assim, e é bonitinho ver a forma como eles vão se desenvolvendo. A primeira vez eles vão assim, achando que a gente, né, é um monstro, e depois eles acabam, né, vendo que é Relaxando. natural, é normal e que a gente acaba acolhendo, né, da melhor maneira possível, e a gente percebe o quanto a gente vai desenvolvendo o estudante, né? Sim. Cada passo, né, as formas como ele vai evoluindo no processo, e a gente se sente, né, acho que a equipe como um todo se sente muito gratificado por saber que você está preparando Pro o mundo mundo, lá pra fora. vida. Eu Sim. costumo sempre dizer para eles, né? Aqui é sempre um aprendizado, aonde você pode errar e você pode acertar, né? Então, aproveita esse ambiente, porque aqui, quando você erra, a gente orienta. Lá fora, não é assim que funciona, né? Lá fora, você erra, já vem aquela punição, aquele peso na consciência. E aqui é o ambiente onde vocês Onde podem eles explorar. podem errar. Como a Mari disse, né? Nós podemos errar. A escola é o lugar dos erros e dos acertos. Sim. Tem algum erro que tenha te marcado como representante, Mari? Alguma experiência assim não tão bem sucedida e que de alguma forma você superou? Eu acredito que ano passado, nas formaturas, que logo no início do ano nós já começamos com a ideia da formatura e metade da sala queria, principalmente as meninas, gostaram muito da ideia da viagem de formatura, que a gente teria que ver por fora. E outra metade da sala gostou da ideia do espaço machete, que seria a formatura e colação de grau. Que foi Que maravilhosa. foi maravilhosa também. Ah, Então, e daí logo no começo, nós meninas, assim, eu creio muito a viagem,
já começamos a pesquisar, entrar em contato, e colocar a ideia na lousa. Nós fomos até ajudar o nono B na época, né, que acabou dividindo nossa sala em 2 turmas. E acabou que a viagem não aconteceu. Assim, a gente planejou muito, entramos em contato, falamos com responsáveis, aconteceu a reunião com eles e acabou que não aconteceu. Isso foi uma frustração, assim, que não só pra mim, mas tipo pro grupo de pessoas que queriam. Foi por falta de organização, assim, da sala, que foi uma aluna tinha conseguido pagar, daí a amiga começou a enrolar. Daí quando ela foi pagar, a mãe dessa aluna desmarcou, né? Cancelou a viagem e acabou que foi uma Que não deu que não deu certo. certo. Mas em Mas compensação, a festa foi a festa de colação maravilhosa. de grau foi maravilhosa. Quem não Nossa. conseguiu fazer a viagem, né, que acabou não dando certo, foi pra colação de grau e assim, todo mundo ficou muito feliz com o resultado. Então, a gente percebe, né? Tem É. vezes que não é pra dar certo Sim, e tá tudo bem. aconteceram alguns problemas, vocês resolveram da forma como dava para resolver, mas tiveram sucesso, né? Sim. Porque a festa foi incrível. Nós fomos, né, Fabi? Sim, Foi maravilhosa. foi lindo. A cara do Pedro já imaginando como será que vai ser a minha daqui a alguns anos. Já começa a planejar a viagem agora, pra não ter erro. Sabe o que eu tô aqui pensando? O que que está passando pela cabeça do Pedro? Será que ele tá ficando assustado? Ou será que isso tá dando mais ânimo ainda para essas expectativas todas? Eu tô ficando mais animado, né? Ah. Porque não pode ficar muito frustrado por causa disso. Vai acontecer nos meios dos anos, né? Então você tem que se acostumar. Aí eu já tô pensando como é que vai ser pra no momento já não falar, vou ter que começar agora. Deveria ter pensado antes ou pensado depois. Você viu que tem planejamento para tudo, né? Sim. Daqui a pouco é abril, eles já começam a planejar os jogos internos, né? E qual outra expectativa você tem, Pedro, como representante? O que você está esperando de tudo isso? Tô esperando que eu seja um representante muito bom e que a sala se organize, que não fique muito bagunçada. E não é só eu que tenho que organizar. Tem outra representante e a própria sala. Sim, vocês precisam se unir então, certo? Sim, a gente precisa se conversar todos juntos, não cada um entre si. Isso, perfeito. Tô começando bem, né, Mari? Com certeza. Mari, você no auge da sua experiência aí como representante, que dicas que você daria para quem está começando? Eu acredito que identificar sua identidade, que você ter uma identidade de representante, isso é muito bom, de você se ver como líder, se ver como uma pessoa que pode ajudar. E assim, é isso, pensar sempre num todo, numa sala, em desenvolver. Quando precisar de ajuda, pode pedir ajuda. Claro. Quando precisar de um socorro, não tem problema, acontece. E no final sempre dá tudo certo. Então, assim, só acredita e vai ser muito bom. Você vai gostar muito, eu tenho certeza. Legal. E se você pudesse dar uma dica para quem está te assistindo do 5º ano? Eu daria a dica que sempre se candidata, se você quiser, claro. Mas é bem legal ser o representante, então você vai ter que cuidar bem da sala. E você, Fá, como coordenadora, o que você orienta para esses alunos que estão assistindo e se animaram com o papo e de repente querem participar dessa votação para o ano que vem? Eu acho que é uma reflexão, né? Tudo isso vai fortalecer ele nesse entendimento. E aqui um pouquinho do que a gente falou, ele vê quantos benefícios ele vai poder ter dentro dessa representação, né? Desse jogo de ambiente escolar, pessoal, né? O equilíbrio emocional. São muitos benefícios. E eu acho que isso contribui muito para o desenvolvimento do estudante como um todo. Então, para você que ficou aí na dúvida, será que eu consigo, será que eu não consigo, será que é difícil, né? Será que vai ter um peso essa responsabilidade? Acaba utilizando aí a dica da Mari, que ela, né, quando entrou, ela teve essa preocupação e hoje ela vê que é muito natural, né? Ela foi desenvolvendo ali algumas habilidades, algumas competências, né? E a desenvoltura, e hoje ela consegue aí
ministrar muito bem as questões de ser representante e que não é nada tão difícil. E a gente vai estar sempre aqui para apoiar. Sim. Parabéns para vocês dois. Estou muito orgulhosa de todo esse processo, por ter feito parte do processo e em ver como vocês, como a Fabi disse, estão desenvolvendo. Espero que vocês tenham muitos projetos aí pela frente, que vocês vivam experiências positivas e que vocês aprendam também com as experiências não tão positivas assim, que vocês consigam solucionar da melhor forma possível o que surgir aí pela frente. Quer falar alguma coisa, Eu Pedro? quero. Fala. Eu quero perguntar para ela como que é ser representante do ensino médio. Ah, boa! Assim, somos o primeiro ano do ensino médio, né? Então, desde o nono, quando a gente entra no. A partir do Fundo 2, a gente já tem um pouco mais contato com o ensino médio do que a gente tinha antes. Então, assim, a gente começa a ver que as coisas vão ficando mais sérias, que tem alguns projetos que se iniciam a partir do ensino médio, como a Assembleia, um pouco mais velho, o TCC. Então, assim, eu. Assembleia, na verdade, vocês participam desde o nono. A partir do nono, Né, a exato. partir do nono. É que o nono ano já está muito próximo do médio, né, Sim. Fabi? Até por uma questão estratégica e pedagógica. O Beca, ele visa, né, desenvolver o estudante do nono ano, é claro, em poucas medidas, né, para que ele vá se desenvolvendo e não sofra aquele impacto do que é o primeiro médio, né, das questões das exigências, né, ter que ter um amadurecimento um pouco mais do que eles eram no nono ano, e eles vão Alcançando ali de alguma alcançando, forma, né? ao caminhar, eles vão vendo que eles mesmos vão amadurecendo a ideia, né? Então, é fundamental eles poderem perceber essa mudança e que eles vão amadurecendo, e é necessário amadurecer, porque as coisas começam a ficar mais sérias, né? A partir do nono ano. E foi bem isso que aconteceu. E a partir do nono, com o projeto. Acho que a Assembleia ajudou muito também, sabia? Sim. Que a ver os alunos que se comunicam melhor, a ver os alunos que gostam de estar na frente. Então, quando eu entrei no primeiro médio, eu já tinha mais ou menos a ideia de como funcionaria, que os projetos iam ser maiores, que as responsabilidades são maiores, mas ao todo é leve. Assim, eu sou uma aluna como qualquer outro que tá na minha sala, ou qualquer outro que tá no ensino médio, e que as coisas fluem muito natural, e que não precisa ter, nossa, agora que eu sou do ensino médio, vou ter que pegar muito mais pesado comigo e tem que o tempo inteiro estar de olho na sala. Não é assim. O processo acontece naturalmente, Acontece né? naturalmente. Natural. De ano a ano, a gente percebe essa mudança na gente que. Sim, porque vocês vão aprendendo e amadurecendo, né? Exatamente, exatamente. Então, de uma forma geral, é o primeiro médio, a gente só tem o nome um pouco mais responsável, mas acaba que é leve igual. É muito legal ser representante em todos os anos. Legal. Parabéns. Obrigada. Tenho certeza que vocês inspiraram muitas pessoas que estão em casa, né, Fabi? Sim, com certeza. Inspiraram muitos São outros dois alunos. exemplos. Estão representando muito bem a turma de vocês. Parabéns de verdade. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo. Fabi, muito obrigada pelo seu tempo, Eu muito que agradeço, obrigada Mi. por todas as colocações, pela colaboração toda com os estudantes, né? Que a Fabi está sempre muito disposta a ajudar todos vocês. Agradeço de verdade. Eu que agradeço bom? a oportunidade, né? Eu acho que falar um pouquinho de como é o nosso trabalho, que fica bem ali nos bastidores, é importante para quem está de fora e entenda o quão importante é o nosso papel, né? Sim. De coordenar, de orientar, né? E isso é muito gratificante. Eu acho que a gente, quanto coordenação, né? E coordenação de Fundamental 2 e médio, que eles já têm opiniões próprias, São críticos. são E nós críticos. estamos desenvolvendo os estudantes para que justamente eles sejam sejam, críticos, tenham né? um Nós pensamento queremos isso. crítico, né? E saiba se impor De uma forma de uma educada, forma ética. educada, respeitosa, Sim. né? E para a gente é muito gratificante. Então, esse espaço
mostra um pouquinho. É claro que, assim, a gente teria muitos assuntos Sim. de muitas vivências que E teríamos tivemos. também, Fabi, muitos representantes que estão em casa assistindo, que poderiam estar aqui também nesse bate-papo, né? Sim. É que por uma questão de organização aqui do podcast, tivemos que escolher 2 dessa vez. Mas temos muitos alunos que poderiam estar aqui participando desse bate-papo também. Parabéns para todo mundo que já foi representante um dia no Fundo 2 e no Médio. E coragem para quem assistiu e ficou empolgado, né, com o projeto. E se esse assunto te interessou de alguma forma, você pode compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus colegas, com a sua família. Curte o nosso podcast, compartilha, que isso ajuda muito para que a gente possa continuar no projeto, não é verdade? É verdade, mesmo. Obrigada. Então, para finalizar, qualidade no presente, sucesso no futuro.